Isso. Ah, meu caro Thales, seria lindo. Bom, é isso, seria lindo. Nas primeiras horas do dia 1 de outubro de 2016, o sul do país se preparava para uma votação, mas não do Eu tava lá ajudando. Eu fui voluntário no plebiscito de 16 e 17. jeito tradicional que você conhece. Mais de 600 mil Eu tentei. pessoas no sul do Brasil votaram sim para uma ideia que parece impensável: transformar os 3 estados brasileiros do sul em um novo país. E o mais curioso é que esse movimento está mais organizado I tried so hard. e presente do que você imagina. Eles se apoiam em Ah, não. O Sul País é um movimento que morreu por causa do bolsonarismo, beleza? A maior parte do pessoal que era militante do Sul País virou bolsonarista e o movimento não se recuperou desde então. Basicamente isso. O movimento morreu na eleição do Bolsonaro. Todo mundo do Sul País embarcou na esquizofrenia bolsonarista e não se recuperou depois. É isso. O movimento simplesmente morreu. Morreu. Os caras, Bolsonaro, eu amo mito. Mito, gosta de mim, mito. Daí pronto, acabou. Aí o sulista médio virou só um bolsonarista otário. Sulista burro é uma bosta, né? Oh, que povo... não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Deixa um like aqui também, comenta, compartilha. Sabe, procedimento padrão de canal de YouTube, né? Continuando. argumentos que vão de questões econômicas ao O site do movimento tá parando em 2010. Não tem nada, na verdade o movimento morreu. É verdade desse jeito, morreu. um forte senso de identidade regional. Argumentos que vão de questões econômicas a um forte senso de identidade regional. Tem sim um senso de identidade regional, beleza? Claramente tem um senso de identidade regional, mas o seu país ele é muito pautado em questões econômicas mesmo. Tipo, o que é engraçado sobre o movimento separatista é que ele é basicamente economia, sabe? A ideia de que o Sul sustenta o resto do Brasil. É mentira. Quem sustenta o resto do Brasil é São Paulo. Abraço, Tim Paulista. Mas, sabe? Mas ainda assim é um movimento que é muito... nossa, a gente sustenta o nordestino. É muito nisso e menos em identidade cultural. Porque quem realmente tem uma identidade cultural destacada é o povo gaúcho. Aí o resto... Né? Beleza, existem tradições paranaenses, existem tradições catarinenses, principalmente tradições germânicas em Santa Catarina. Mas não é, tipo... Nossa, a diferença entre um catalão e um espanhol. Não é isso. A gente não tem essa diferenciação. É isso que faz o movimento também, sabe? Não há uma vontade de se separar culturalmente do Brasil, de cortar esse cordão umbilical, sabe? Porque deveria ser uma pauta, tipo, deveria ser um objetivo de movimento, tipo, cortar esse maldito cordão umbilical e pronto. Aí, beleza. Aí você pode ver algo nascer. Porque outra coisa, uma coisa curiosa. A cultura gaúcha que vocês veem por aí, ela não é um bagulho que é 100% orgânico. O estabelecimento de CTGs Brasil... Valeu, Jesus Cristo! Tamo junto. Boa noite, meu filho. Minha Obrigado. versão mais mestiça que fiz. Tamo junto, obrigado. Olha pelos 10 o que eu tava falando? Então, por exemplo, o CTG, que é espalhado o Brasil afora. Cara, isso é uma criação recente, sabe? A música tradicionalista gaúcha é uma criação relativamente recente. Tipo, tudo isso não é artificial, não é. Mas essa sintetização do que é ser um gaúcho é algo muito recente. E funciona, as pessoas adoram isso, sabe? Todo mundo adora isso. A Semana Farroupilha é um evento gigantesco em todo o Rio Grande do Sul, em todas as comunidades gaúchas que foram fundadas pela diáspora. Todas as colônias gaúchas pelo interiorzão do Brasil, até Rondônia. A Semana Farroupilha é gigantesca. É um movimento que para aquelas cidadezinhas e aquelas comunidades. E é do caralho. É muito foda. Mas, ainda assim, é uma construção racional, sabe? É um bagulho... Não, a gente tem que pensar... Basicamente, é um monte de intelectual gaúcho. Nós temos que pensar Rio Grande do Sul. Através disso, eles conseguiram sintetizar o que é uma cultura gaúcha, sabe? Com todos os elementos que haviam naquela região. E criaram o CTG e vários outros movimentos. E é um bagulho que não acontece no Paraná. É um bagulho que acontece muito pouco em Santa Catarina, principalmente que gira em torno da cultura germânica. Mas ainda assim é muito fraco.
É tudo muito fraco. É tudo muito fraco e a degeneração do eixo Rio-São Paulo é um bagulho que contaminou o Sul também, sabe? Se você acha, você que mora no resto do Brasil, você acha que já tá contaminado por essa degeneração cultural, aqui no Sul é a mesma coisa, a situação é a mesma coisa, exceto no Rio Grande do Sul. Eles ainda preservam muita coisa lá. Então, it's over. Ao redor do mundo, muitos países já tentaram. Alguns conseguiram, outros viraram crises diplomáticas internacionais. No caso do Brasil, as consequências seriam profundas, da economia ao orgulho. O Paraná é cultura eslava, cara. A gente teve uma migração gigantesca de polacos e ucranianos aqui no Paraná. E é uma cultura suprimida, sabe? Não tem uma presença forte no inconsciente coletivo aqui do Paraná. Não é um bagulho que se faz presente, a cultura polaca, a cultura ucraniana. É algo que se perdeu ao longo dos anos. Isso é uma tristeza do caralho. Orgulho nacional, tudo seria abalado. Mas por que o Sul é o epicentro desse movimento? E por que mesmo sem base legal ou apoio internacional, Papel morto, letra morta. a ideia da separação continua crescendo? E o que de fato aconteceria caso isso se concretizasse? Aconteceria que nós atingiríamos o Hyperborea pra ontem. Eu tenho sangue polaco, então... Cara, eu tenho um monte... A parte da minha família, ela mora no interior, ela... Sabe, só tem polaco. É só agricultor polaco que mora na região. É tudo colono. É tudo colono. E existem colônias de polacos aqui no Paraná que eles mantêm as suas tradições e mantêm o idioma vivo. Isso é incrível, cara. Mas como a cultura polaca ela é menos espalhafatosa que a cultura da Bavária, por exemplo, você não tem o Oktoberfest de polaco, sabe? Não tem esse tipo de grande evento cultural, que é o que acontece. Não tem esses grandes eventos que você tem em toda Santa Catarina. Que todo mundo só lembra da Oktoberfest, mas existem dezenas de outros pequenos eventos de cultura alemã que movimentam as cidadezinhas do interior do Vale Europeu, sabe? Agora aqui no Paraná não tem isso com polaco. Nem com ucraniano, sabe? É um negócio que não faz sentido. Apesar de ter muitos grupos, muitos jovens estão em grupos de tradições polacas e tradições ucranianas, sabe? Grupos de dança, de comida, grupos folclóricos, mas ainda assim é muito pequeno. É muito pequeno. Separatismo é quando uma região quer se tornar independente, criando um novo país. No mundo todo existem centenas de grupos organizados que querem se separar por sentirem que não pertencem àquele país, ou por... Eu falei uma merda, inclusive. O pessoal do Sul do meu país, já na época que eu... nunca fui militante, eu era simpatizante e fui voluntário nessas duas eleições. Nunca se falou, sustentamos o Nordeste, é sustentar Brasília. Tipo, as coisas transicionaram de só uma xenofobia boboca para um ódio ao governo central do Brasil, sabe? É um negócio que demorou uma década para mudar, mas até hoje a mesma coisa, sabe? Apesar do movimento ser morto, o ódio mesmo é direcionado a Brasília, ao governo central. Tanto que muita gente do movimento Sul do meu país sequer defende separação. Eles sequer defendem secessão. Um federalismo pleno já é um bagulho que já deixaria todo mundo satisfeito, eu incluso. Beleza? Apesar... não, Sul do meu país... Lindo, lindo. Aonde eu assino? Onde eu assino a secessão pra gente se livrar de vocês, brasileirinhos? Mas, um federalismo real, melhor ainda, uma confederação, o Brasil se torna uma confederação, meu irmão, já tava soltando foguete. Por acreditarem que estariam melhor sozinhos. Os motivos são variados. Às vezes é a economia, outras vezes é uma questão de identidade cultural e, em muitos casos, a luta é marcada por um passado de dominação colonial e pela exclusão étnica. O Kosovo... E isso aconteceu aqui. Getúlio Vargas, cara, mano... Inimigos da Nação do Vargas vai ter um espaço bem grande pra falar disso. Declarou a independência da Sérvia em 2008, após anos de conflito étnico e uma intervenção da OTAN em 1999. A independência recebeu apoio de países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália e Alemanha, além da maioria dos membros da União Europeia. No entanto, até hoje não é reconhecida por todos os países, incluindo Brasil, China e Rússia. O Sudão do Sul tornou-se Mitada, base de Sérvia. Independente do Sudão em 2011, após um referendo em que 98,83% dos votantes optaram pela separação. A independência foi amplamente reconhecida pela comunidade internacional.
mas o país enfrentou desafios desde então, incluindo conflitos internos e crises humanitárias. Nem todo movimento chega a conquistar independência ou reconhecimento internacional. Em 2014, a Crimeia foi anexada pela Rússia após um referendo realizado em março daquele ano. A Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio de uma resolução, declarou o referendo inválido e reafirmou o compromisso com a integridade territorial da Ucrânia. A maioria dos países membros da ONU não reconheceu a anexação, considerando-a uma violação da soberania ucraniana. Isso daqui já é. Isso, cara, você vê a diferença do estágio que a gente está de deterioração dessas relações diplomáticas internacionais, né, cara? Porque em 2014, o mundo inteiro se uniu contra essa anexação da Ucrânia. Hoje, ninguém se importa. As pessoas já tratam como quase um fato dado que a Ucrânia não vai recuperar esses territórios. A Rússia vai continuar sofrendo sanções por ter conquistado parte da Ucrânia e a Crimeia, mas ninguém vai fazer absolutamente nada para devolver esse território para a Ucrânia. Essa guerra vai acabar, a Ucrânia vai estar ocupando, daqui a 20 anos o nego vai reconhecer tudo isso como certo. Isso se a Rússia não invadir mais países, né? Já a Catalunha, na Espanha, realizou um referendo em Nossa, isso foi triste. Puta, cara. Foi 2016. Nossa, cara, eu acompanhei isso dia a dia. Acompanhei esse referendo da Catalunha. A Catalunha declarou independência. O governo catalão fez um referendo, declarou independência e aqueles brochas arregaram. Oh, isso foi triste pra caralho. 2017. Puta, isso foi triste. Ah, os catalães, a Catalunha é um bando de esquerdista republicano. Considerado ilegal pelo governo espanhol. A repressão foi forte e os líderes separatistas enfrentaram prisões e exílio. A independência até hoje não foi reconhecida. Por outro lado, a Escócia conseguiu fazer um referendo legítimo, com autorização do governo britânico. Em 2014, a maioria dos escoceses votou por permanecer no Reino Unido. Que mogado. 2 anos depois eles saíram da União Europeia. E se arrependem até hoje. E o Reino Unido não quer autorizar outra votação de secessão da Escócia. Tomaram no cu. Mas o debate permanece vivo, principalmente após o Brexit. Esses exemplos mostram que para um movimento separatista ter sucesso não basta vontade popular. É preciso ter legitimidade jurídica, organização interna, apoio internacional e muitas vezes um contexto histórico muito específico. E o Brasil também sempre teve movimentos separatistas. Atualmente existem diversos grupos que defendem a ideia de separação de algumas regiões do Brasil. No sul, o movimento República Rio-Grandense, o movimento pela independência do Pampa e o movimento chamado de O Sul é Meu País. Os dois primeiros são meme do meme. Isso daqui eles são um pouco mais do que um grupo de Telegram. E o Sul é Meu País é um pouco mais que o Farol da Liberdade dos irmãos Weintraub. É isso. Absolutamente irrelevantes. No Nordeste, o Grupo de Estudos Nordeste Independente defende... Isso daí nem existe. Isso daqui é shitpost. Beleza? Infelizmente, rapaziada do Nordeste Independente, se existir alguém por aí... Oi, tem alguém aí? Acho que não, né? É meme. É meme. É basicamente um grupo de libertários do Nordeste que defendem o Nordeste Independente. Mas é meme, velho. É meme, não vai. É uma puta da projetada e não vai acontecer, cara. Esquece, mano. Esquece. Defende a criação de uma nova nação com base em uma forte identidade cultural e histórica. Tem, os dois, mas... Tipo, sabe o que é engraçado? O Nordeste, ele não ia se virar tão mal assim, independente do Brasil. Porque seria mais fácil, vamos lá, imaginando no cenário ideal, seria mais fácil para a população tocar uma revolução e pegar as suas elites e colocar numa vala. Coisa que dentro da estrutura política brasileira é impossível. Então, no mundo ideal... Com governantes honrados e virtuosos, o Nordeste Independente poderia se tornar uma grande nação. Hoje não. Beleza? Não vai. Esquece. Além de desafios econômicos específicos da... Não vai, esquece. Primeiro, vamos lá, é meme. É wishful thinking. É o ANCAP projetando. Eles acreditam que um país independente poderia lidar melhor com questões como a seca e a pobreza. Já em São Paulo, movimentos como o Movimento São Paulo Independente
Eu não quero falar qual que é a origem do MBL. Não vou falar nada. Não vou falar nada qual que foi o primeiro post convocando manifestação deles. Não tô aqui quem falou, tá lá no documentário. E o movimento Ah, inclusive. Não só tá no documentário, como tá no meu vídeo. Ó, esse é o tipo de coisa que eles não gostam que fique sendo falado com recorrência. Aqui, ó. Cadê? Uma semana depois da eleição, eles convocaram uma manifestação aqui, ó. Ou a Dilma sai, ou a Dilma cai, ou São Paulo cai fora. É muito bom, é muito bom, muito bom, muito bom. Tô queimando ninguém, irmão. Tá no documentário, pô. Tá no documentário do MBL. República de São Paulo afirmam que o estado seria mais próspero sozinho, sem a carga tributária em Paulo, afirmam que o estado seria mais próspero sozinho. Seria mesmo. Chora mais. Seria mesmo, chora mais. Cara, imagina o seguinte: São Paulo independente. Oh, meu Deus! Aí São Paulo vai pagar tarifas de importação de bens, de commodities do Brasil. Tá, mas ele não vai pagar nenhum. Todo o resto ele não vai pagar. Beleza? Ok, vai pagar imposto de importação. Mas todo o resto não vai pagar. O resto do custo o Brasil não vai pagar. Só nisso. Potência. Não tô zoando. São Paulo independente, em 10 aninhos, é um país de primeiro mundo, cara. São Paulo tem indústria, São Paulo tem mão de obra qualificada, São Paulo tem cérebros, São Paulo tem área agricultável, São Paulo tem absolutamente tudo em um estado pequenininho. Mas a paulistada, infelizmente, nunca acordou pra realidade, né? Eles gostam de financiar o Bolsa Família do maranhense, beleza? Sem a carga tributária imposta pela federação. Eles dizem que São Paulo poderia ser mais próspero sem as obrigações fiscais impostas pela federação. Apesar desses movimentos estarem ativos, eles esbarram no mesmo ponto. Não existe permissão legal para separar um pedaço do Brasil. Constituição muda-se. A Constituição de 1988 define o país como uma união indissolúvel. E convenhamos... A gente quer acabar com ela. Então, esse é o não problema, beleza? Esse é o não problema. Então, rasga 88. Rasga 88. Esquece essa merda. Mas, beleza, ainda assim, na minha visão, o ideal seria rasgar a Constituição de 88. Eu já transcendi bastante das minhas visões separatistas de quando eu era mais novo. Verdade seja dita. Tipo, o Sul é meu país legal. Legal, se acontecesse, se tivesse um movimento grande, provavelmente eu seria parte dele, sabe? Se ganhasse tração na sociedade sulista, eu seria parte de um movimento separatista sem pensar duas vezes. Isso não é uma realidade, não vai acontecer, não tem força, não tem presença política, não tem sequer um vereador eleito que é do Sul meu país. Vereador, é vereador, não tem. Então, é uma não questão. Dito isso, pô, não tem apoio, não tem nada, cara. É um movimento irrelevante na política sulista. Irrelevante na política sulista. Mas uma pauta de tornar o Brasil uma confederação em que os estados teriam muita autonomia, muita autonomia mesmo, inclusive autonomia na sua política econômica, sabe? Nos seus impostos, em que os impostos federais são reduzidos a sabe? Podem ser literalmente não quero pagar. Aí, mano, aí já tava resolvido o problema. Pessoalmente já tava resolvido, tá ligado? O Brasil se torna o Sacro Império Brasileiro, prussiano. Já tá Confederação Luso-Brasileira. Tô de boa, maravilhoso. Não tem nenhuma novidade aí. Qual Constituição? Bruna, homeschooling é difícil de passar, mano. Homeschooling é uma polêmica, imagina separar o Brasil. Vai permitir que seus próprios estados se tornem independentes a qualquer hora? Seria como estipular uma regra em um contrato. Mas essa regra, na verdade, nem vale tanto assim. E pode ser descumprida a qualquer momento sem nenhuma perda para ambas as partes. Não faria sentido. Cara, faz sentido. Países civilizados já se separaram de forma pacífica. E países nem civilizados, o exemplo do Sudão. Vocês acham que o Sudão é exemplo de civilidade, por acaso? Não, o Sudão se separou sem guerra. Agora eles estão em guerra. Depois da secessão. A Escócia quase conquistou sua independência sem guerra. A Tchequia e a Tchecoslováquia se separou em dois países. A Tchequia e a Eslováquia. Sem guerra.
na conversa, na diplomacia. Então, sabe, existem precedentes históricos desse tipo de secessão, beleza? Sentido. Mesmo assim, esses grupos seguem existindo, crescendo e se articulando, especialmente no Sul. Esse conjunto de movimentos mostra que o separatismo no Brasil é mais amplo do que parece. Acho que a pós-separação, o Sul poderia alcançar ou até superar a industrialização do país? Facilmente. Facilmente. Mas nenhum outro conseguiu tanta organização quanto o Sul, o berço do separatismo no Brasil. Então, por que esse Esse vídeo foi feito mesmo em que ano? 6 horas atrás. movimento é o mais forte? Sim, o corpo nem esfriou, já tô aqui parasitando, mas como eu tenho respeito pelo Thales, esse vídeo vai demorar pra sair no canal secundário. Assim como os vídeos do André, do Manual de Economia, eu espero bastante pra soltar no canal. Porque é paia, o cara solta o vídeo, eu vou lá, parasito, e 3 dias depois eu tô soltando meu react. É zoado. Gente que eu respeito, eu faço isso. Essa ideia de separação no sul do Brasil não é nova. No século XIX, a região viveu uma das maiores revoltas da história do país. Ai, sou tão conflitado com a Revolução Farroupilha. Não fala nada. O Império do Brasil é base, eu adoro o Império do Brasil, adoro. Mas o meu bairrismo grita muito mais alto. Guerra dos Farrapos. De 1835 a 1845, líderes gaúchos se rebelaram contra o Império, criaram a República Rio-Grandense e chegaram até a declarar a independência. Eles estavam insatisfeitos com os altos impostos e queriam... Sim, a bandeira da Alemanha era uma bandeira revolucionária, cara. Tipo, a da Primavera dos Povos. Tipo... mais autonomia. Depois de 10 anos de conflitos, a guerra terminou com um acordo de paz. E o Sul continuou. Não, eu não sou gaúcho, só minha família é inteira. Então, tipo, o meu bairrismo grita mais. É porque, cara, é aquele conceito básico de quando você conhece os seus pais, você acaba honrando os seus antepassados. Então, fazendo parte do Brasil. Por mais que tenha acabado assim, a ideia de separação nunca foi esquecida. O movimento O Sul é Meu País existe desde 1992 e é uma associação privada sem fins lucrativos. O objetivo deles é claro, eu tenho a bandeira do meu país até hoje. Transformar os 3 estados do Sul em um novo país. Segundo o próprio movimento, essa independência deve acontecer de forma pacífica e democrática, levando à construção de uma nação soberana. A sede nacional... Não, eu já mostrei um monte de vezes, ela tá socada em um buraco ali, depois eu acho. Fica em São Vicente do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, mas a atuação vai muito além de uma cidade. O movimento é representado em 1.191 municípios, por meio... Se tiver uma pessoa, ó, já vou spoiler aqui, a representação dos núcleos municipais do meu país é um cara e um grupo de zap. Que reúne meia dúzia de pessoas da cidade, tá ligado? A gente tem que separar, o que a gente vai fazer? Eu não sei, mas tem que se separar, é isso. É literalmente isso, é só isso. É muito triste, velho. Meio de comissões locais. Eles se apresentam como um grupo que promove estudos, debates e consultas públicas para saber se a população do Sul quer se emancipar. Um exemplo disso é o Plebissul, uma votação simbólica realizada em 2016 e 2017. Nessas edições, centenas de milhares de pessoas participaram respondendo a simples pergunta: você quer que o Sul se separe do Brasil? De acordo com o resultado divulgado pela comissão organizadora do plebiscito informal, 95,74% dos 616.917 votantes disseram sim para a ideia de criar um novo país. E eu participei dessa. E, tipo, você realmente não precisava se esforçar muito pra pessoa falar sim ou não. Você chegar, oi, tudo bom? A gente tá fazendo. Eu não lembro exatamente o que a gente falava, mas a gente tá fazendo um plebiscito aqui sobre a separação do Sul. Qual a sua opinião? Você gostaria ou não? Daí, tipo, a pessoa ela nem pensava, ela só. Sim. Soca na urna. Era só isso. Era fácil assim. Tipo, é um no-brainer pra muita gente. Na Carta de Princípios, o movimento afirma que é guiado pela democracia, pela consulta popular e por uma estrutura administrativa descentralizada. Tipo, era muito fácil, tá ligado? Era literalmente muito fácil. E era gente normal, era gente que não tinha contato com o movimento, cara. Pegou 95 porque, mano, falou, separar? Beleza. Lembra do contexto da época. 2016, impeachment da Dilma. 2017, Brasil
Na merda. O Temer, impopularidade pra caralho. Chegou o Bolsonaro, todo esse pessoal que votou sim nessa vez. Brasil! Copa do Mundo! Brasil! Brasil! Aí pronto, perdeu. Toda essa galera foi. Porque, sabe? Pessoas que não são separatistas. O povo sulista não é separatista. O povo sulista é tão vagabundo quanto o brasileiro. É tão vagabundo quanto o brasileiro. Um pouquinho menos vagabundo que o brasileiro médio. Mas ainda assim é tão vagabundo quanto o brasileiro, tá ligado? É muito trabalho. Pô, a seleção deve dar um trabalho do cara. Então, vai Neymar, ganha o Hexa, ei, pronto, sabe? Em Pau Grande, Rio Grande do Sul. Tipo, é isso. E no fim, o espírito porco de brasileirinho fala mais alto. Repudiando o emprego de violência ou de grupos paramilitares, também são contra qualquer forma de discriminação, seja ideológica, religiosa, sexual, racial, cultural ou social. Mas para entender por que tanta gente no Sul quer se separar do Brasil, a gente É só você ler as notícias que saem de Brasília. precisa olhar além da política ou da economia. Existe uma parte mais emocional por trás disso, que tem a ver com identidade, cultura e até um certo orgulho de ser sulino. O Sul é meu país é um movimento que também se constrói a partir da ideia de identidade. Para seus apoiadores, o Sul tem uma história, um jeito de viver e uma cultura que são diferentes do restante do Sim, tem características que são diferentes do resto do Brasil. Mas a maldição brasileira contaminou completamente. O Sul não é tão diferente. Se você pega um sulista e você pega um cara que mora, sei lá, no Amapá, eu adoro o Amapá, né? Pega o Amapá, eles não são tão diferentes assim. Não são. Tipo, não é como você pegar um galego e um basco, que são povos diferentes. Diferentes. Não, o sulista é a mesma merda que um nordestino, que é a mesma bosta que alguém do centro-oeste. Todo mundo é muito parecido. A diferença é que em Curitiba se fala vina e em São Paulo se fala salsicha e, sabe, é isso. No Nordeste é, sei lá, no Rio Grande do Sul fala cacetinho, no resto do Brasil fala pão. E, sabe, pouquíssimas diferenças. No fim do dia, pouquíssimas diferenças, sabe? Tipo, pouquíssimas diferenças. Tipo, a questão cultural não é um fator. Tá longe de ser um fator determinante pra você querer essa secessão do Sul, mano. É até meio patético você. Ai, não. Olha aqui, ó. Olha a porra da imagem que tá aqui no fundo da live, aqui, ó. A Sulânia aqui, ó. Não só, a Sulânia tá no meu braço, eu fiz ela aqui, ó. Tá entendendo? É isso, tipo, eu gosto, mas não vai. É isso, tá ligado? Tipo, o máximo de separação do Sul do restante do Brasil é isso daqui. Yo, Sr. White. Esse Bandiclay é a bomba, cara. Jesse, o que é a porra de um Bandiclay? Bandiclay divina com toggles, mano. É o que eles comem lá no Sul. Jesse, do que você está falando, Jesse? O Bandiclay está para a satisfação dos senhores. Gus, isso é impossível. Ninguém chamaria uma comida de Bandiclay. Você tem que se acalmar, Walter. Chamam sim, Sr. White. É tipo Anteburger no Mato Grosso ou Chunfly em São Paulo, mano. Não, Jesse. Ninguém. Sua consciência. Tipo de idiota, mano. Salgado de Bandiclay, Jesse. Walter, abaixar. Ei, Walter, deixa o Bandiclay em paz e vamos embora, né? Los Pollos Hermanos faz o melhor Bandiclay de toggles com queijo na região, Walter. Vamos lá, rapazes. Certamente ele sabe que é um Bandiclay, certo, Walter? Não. Cara, a porra do Bandiclay com toggles é um bagulho que eventualmente volta, é uma piada idiota no meu grupo. do Brasil. Em vários documentos do próprio movimento há uma ênfase em destacar as particularidades culturais da região. Eles dizem que a população sulina hoje é de cerca de 25 milhões de pessoas, de origem europeia, miscigenada ao africano, ao americano nativo e ao asiático. Essa miscigenação mudou o perfil que é peculiar do sulino, diferenciando-o das demais regiões brasileiras. Além disso, o movimento reforça que somos herdeiros de uma personalidade aguerrida, citando episódios históricos como a República Rio-Grandense, a Revolução Farroupilha, a Guerra do Contestado e outras revoltas. Irmão, a região sul é a região que mais teve guerra na história do Brasil, esquece. Aqui realmente foi tipo, cada geração tinha sua guerra, tipo, até 1923. Tipo, cada geração praticamente teve a sua guerra. Esse negócio, tipo,
Veteranos da Revolução Farroupilha viram a Revolução Federalista. Veteranos da Federalista viram a Revolução de 23. Tipo, e contestado, sabe? Foi basicamente geração após geração de combate. Tipo, é um povo guerreiro, ponto. Enquanto o resto do Brasil não teve isso, sabe? Que marcaram o Sul como uma região de resistência e luta por autonomia. No Manifesto Libertário está escrito que o Brasil não deu, não dá, nem nunca dará certo. Voto com o relator. Tá aí uma coisa que muita gente concorda, e não só no sul do país. Separar-se politicamente de um país é uma decisão extrema, onde muita coisa fica instável, especialmente a economia. E existe uma forma muito mais simples e legal de proteger seu patrimônio de instabilidades: diversificar seu dinheiro em moeda forte. Enquanto movimentos separatistas Compre dólar, compre dólar. acreditam Não é uma dica de investimento. Um abraço à mãe de todos os fiscais da CVM. que a solução é criar fronteiras, Um abraço bem forte em todas elas. a verdade é que seu dinheiro já pode cruzar essas fronteiras sem você precisar sair do Brasil. Propaganda Nomas. E fechou vez menos. Vou lá ver depois. A parte dele, pelo menos não de Nunca usei o serviço deles, mas... ou anuidade. Câmbio percar 3 exclusivo agora mesmo. Usando o código fundo que move boa parte sem ter um outro. Um beijo pra CVM. Mesmo com o apoio do plebe... Eu fico zoando a CVM aqui, mas é das poucas autarquias que são boas. Eles fazem um trabalho minimamente decente, sabe? Eles fazem um trabalho decente. Sul e presença em milhares de municípios, o movimento Sul é meu país não escapa das críticas. E muitas delas vêm de dentro do próprio Sul. Pesquisadores que estudaram o grupo apontam uma série de contradições difíceis de ignorar. No estudo Contradições do Movimento Sul é meu país, o movimento fala em criar um novo país, mas não explica como isso funcionaria na prática. Não há um plano claro sobre moeda, constituição, justiça, segurança e relações exteriores. O papo é o seguinte, a gente vai ver isso depois. O país sequer tem um nome, sequer tem uma bandeira. Sim, essa bandeira com as 3 estrelas não é a bandeira do futuro país. Ah, vamos sair, pô. Mas e aí, qual que é o plano? Não tem plano, não tem plano, não tem plano. A putaria é uma das coisas que me fez nunca ser militante desses bostas. Porque eles não têm plano, eles não têm nada. Ai, a gente vai decidir de forma democrática. Entrega um plano pronto, cara. Junta os seus poucos pensadores, que são muito poucos, o movimento do seu país, de novo, é irrelevante. Junta essa meia dúzia de pessoas e rabisca um projeto. Ó, o nosso projeto de sul é esse. Pã. E vambora. E é isso. Mas não. Ai, vai voltar depois. Os próprios autores ainda dizem que os documentos oficiais do grupo são confusos, genéricos e muitas vezes se contradizem. Os interesses do movimento são confusos e contraditórios já no que se refere à questão legal que A questão legal é irrelevante. A questão legal é irrelevante. O Ricardo, ele falou, a gente fez um news uns dias atrás, ele falou com todas as letras. Muitas das propostas do livro amarelo são inconstitucionais. E ele falou, e é isso aí mesmo. Que o objetivo é derrubar a Constituição de 88. Então, tipo, meio que f***, tá ligado? Se é legal ou não é. A Constituição, ela não é um dogma. Ele é um documento político de um momento político. Se ela não mais serve, se substitui. Acabou. E 88 já esgotou. 88 já esgotou. Acabou. A gente precisa de outro documento. Então, ai, é inconstitucional a secessão. É um argumento merda. A gente já teve 6 constituições. Como se a p da Constituição brasileira servisse de algo. Sabe? É um papel merda. Outra, a Constituição brasileira, ela tem o... Cara, a Constituição americana, se eu não me engano, ela teve 17 emendas. A Constituição americana teve 27 emendas. Errei por 10 aqui. Tava com 17 na cabeça. 27 ao longo de 250 anos. A Constituição brasileira, até dezembro de 2024, 135. É o mesmo documento escrito em 88? Não. Esta merda disfuncional e aberrante não tem que existir mais. Cara, em 37... Cara, 40 anos, velho. 137, 135 emendas. Pelo amor de Deus, cara. Isso é patético, isso é ridículo.
que o sustenta. A base jurídica usada por eles Olha, sem sacanagem, eu acho que uma nova constituinte, ela poderia pegar como base a Constituição de 1824, de 1945 e 1965, que foram os nossos os 3 melhores documentos da nossa história. Sim, o de 67, desculpa. O de 67. São os nossos 3 melhores, as 3 melhores cartas magnas. A gente poderia pegar isso daqui, pegar o que presta de cada uma delas, e sabe, literalmente se inspirar, olhar o que tem de melhor ali nesses 3 documentos e montar algo novo. Não tô falando, não é pra misturar os 3, nem pra só copiar e colar. Não, é ver o que tá ali, o que é de melhor que tá ali, principalmente 1824. 1824 é o que tem de melhor. É a melhor Constituição, é de 1824. Ponto. Mas, pega tudo. A do Vargas, a de 45 é do Vargas. Então, a de 45, 67 e 1824. São os 3 melhores constituições. Pega o que tem de melhor ali, sabe? E vambora. está no artigo 4º da Constituição. Porque o shitpost de 88, mano. Mas, como explicam no artigo de críticas ao movimento, não há base legal alguma que aponte ou que dê possibilidade interpretativa para que o Brasil ceda territórios para a constituição de um novo país. O movimento também usa o argumento da autodeterminação dos povos, com base na Resolução 1514 da ONU de 1960. A autodeterminação basicamente é o direito que um povo tem de decidir seu próprio destino político. É um princípio importante no direito internacional, mas com uma aplicação bastante específica. A própria resolução da ONU. Uma mistura ideal e realista do Brasil seria algo misturando o neoliberalismo e protecionismo, 50-50. O protecionismo, por causa da nossa tradição patrimonialista, né? Liberalismo, para você ter uma liberdade de atuação dentro do mercado brasileiro, sabe? Você não sufocar a economia interna do Brasil, mas ao mesmo tempo você tem o input do Estado ali para guiar a economia para algum lugar bom. O problema do Brasil é o seguinte: o brasileiro é corrupto, a nossa elite é maldita e o nosso povo é desgraçado, sabe? O problema do Brasil é o brasileiro, cara. No fim do dia é isso. É muito difícil você atuar dentro desse país e as coisas funcionarem. A ONU foi criada num momento histórico marcado pelo fim do colonialismo e seu foco principal era a independência de territórios colonizados, como Angola, Índia ou Argélia, que viviam sob domínio estrangeiro. É justamente aí que mora o problema do argumento separatista do Sul. A região sulista nunca foi uma colônia interna, nem está submetida a uma potência estrangeira. Pelo contrário, faz parte de um Estado democrático de direito com plena representação no Congresso, direito ao voto e autonomia federativa. Por isso, o uso da Resolução 1514 nesse caso é equivocado. Como explica o artigo, há fortes equívocos por parte dos organizadores do movimento em fazer uso da Constituição Federal e da Resolução 1514 da ONU. A mudança vem de cima, não acredito em nenhuma mudança de baixo para cima, concordo. A mudança vem de cima. Qualquer movimento que surja tem que vir de cima. Portanto, por isso que eu tenho tanta fé na revolução dos repositórios do açaí, sabe? Eu tenho tanta fé e esperança na revolução vinda dos repositórios do açaí. Porque é uma classe humilhada, que está se intelectualizando e tem tudo pra mogar essa elite maldita que nós temos. Que usam para sustentar o separatismo. É muito difícil, não tem força. Cara. Beleza? Revoluções aconteceram dessa forma. Revoluções jogam elite, mudam de elite. Toda revolução muda de elite. Sabe? A elite antiga é descartada e surge algo novo no lugar. A ideia de aplicar esse princípio ao sul do Brasil não encontra respaldo nem na Constituição brasileira, nem nas normas internacionais. O direito à autodeterminação, nesse caso, O motoboy que lê Spengler é mais poderoso do que vocês imaginam. não se aplica porque o sul não é um povo colonizado. Mas o que aconteceria se de fato a ideia fosse para frente e um novo país começasse a surgir do sul do Brasil? Se um movimento separatista como o Sul é meu país deixasse o campo das ideias e partisse para ações concretas de separação, o governo federal teria mecanismos legais para reagir com firmeza. A Constituição continua prevendo medidas como intervenção federal. Eu já falei pra vocês que
eu já falei várias vezes pra vocês, eu falei isso no News, inclusive, que o Brasil é um país que grita por balcanização. Movimentos separatistas que comecem a ganhar atração e que se organizem de forma profissional e comecem a atuar dentro da máquina do Estado, quando o Brasil se tornar, quando o olho de Sauron virar pro Brasil, meu amigo, esse país explode. Então, tipo, é uma questão de ou o Brasil se dá um jeito, se organiza de fato e se torna uma nação poderosa no espaço de 10 anos, ou o Brasil é um país que ali, ó, é um estado falido, é um narco-estado. Se a gente tiver o componente, o movimentos separatistas organizados, cara, esse país tem tudo pra explodir, sabe? Pra se desintegrar rapidamente, sabe? É balcanização mesmo, sabe? É balcanização. O Brasil grita por balcanização. Tipo, é um país, é um mongol gigante disfuncional, sabe? É um castelo de areia, prontinho pra dar um tapa e desmontar. Então... Federal, estado de defesa e estado de sítio. Continua prevendo medidas como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, que podem ser decretadas em situações de grave ameaça à ordem ou à integridade do país. A intervenção federal, por exemplo, pode ser usada para manter a integridade nacional ou repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Já o estado de defesa e o estado de sítio são medidas mais extremas previstas na Constituição. O estado de defesa, no artigo 136, permite restrições temporárias a direitos como reunião, sigilo de correspondência e de comunicação. Já o estado de sítio, no artigo 137, em situações ainda mais graves, pode autorizar medidas mais amplas para preservar a ordem ou reagir a ameaças à integridade nacional. Só que tem um problema. Uma reação violenta por parte do Estado pode causar o efeito oposto. Imagine que o Brasil está realmente muito fraco, o Brasil está se desestabilizando por múltiplas razões. Aí você tem influência gringa atuando dentro do Brasil para fragmentar o país. Sabe? Tipo, sei lá, os Estados Unidos está financiando o sul do meu país. Eu acho que esse seria o exemplo mais lógico. Se o Brasil resolve enveredar de vez por todas para o caminho do BRICS, e se separa dos Estados Unidos no momento que a gente está vivendo hoje, aí vem os Estados Unidos e financia o sul do meu país, aí vem a França e resolve financiar o movimento Amazônia Livre. Por que será, né? Cara, o Brasil, Estado brasileiro, se ele coloca tropa no chão para oprimir a população sulista, a população do norte, o que pode acontecer, de forma muito lógica, é gente que estava neutra nesse conflito e podia até estar tendendo a apoiar o Brasil, vendo que seus próximos, seus iguais, estão sendo oprimidos de forma brutal, eles se revoltam contra o Brasil e apoiam a secessão. Porque a lealdade, a bosta da União, a bosta de Brasília, é muito menor do que a lealdade ao seu vizinho, a pessoa da sua cidade, as pessoas do seu estado, sabe? Então, tipo, numa escala de lealdade, as pessoas têm muito mais lealdade com as pessoas que estão próximas a você do que um burocrata em Brasília. Então, uma resposta firme do Estado brasileiro ia facilitar do movimento de secessão. Você teria mártires. Além disso, com a revogação da... Alguém tem lealdade por Brasília? O nacionalista adora Brasília. Eles têm lealdade por Brasília. Eles aceitam de bom grado morrer pelo Lula, por exemplo. Eles querem morrer pelo Lula. Que eles gostam disso. Eles têm esse LARP de, Brasil, painho, obrigado, painho. Tipo, eles adoram isso. A antiga Lei de Segurança Nacional foi criada a Lei número 14.197 de 2021, que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O brasileiro não tem lealdade de ninguém, não somos uma sociedade baseada em confiança. Sim. Mas eu tô dando um exemplo o meu exemplo é num cenário extremo. É outro rolê. É outra coisa. A gente tá em outra escala. Outra escala de desgraça. Nela, há um artigo específico sobre movimentos separatistas com uso de violência. Não, o Rubão é o tipo de pessoa que tomaria um tiro pelo Eduardo Paes, sabe? É isso, ele é esse cara. Ele é essa cadela. Artigo 359J.
praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Pena: reclusão de 2 a 6 anos, além da pena correspondente à violência. Ou seja, defender a separação de forma pacífica no campo das ideias não configura crime, mas se houver Assim como eu, viu? Hã? violência ou grave ameaça, aí sim a legislação atual prevê punições. Embora o movimento atue hoje dentro dos limites legais, promovendo debates e consultas simbólicas, qualquer passo além disso colocaria seus membros sob risco direto de repressão institucional. Mas se de fato isso acontecesse, o impacto para o restante do país seria imediato e profundo. Em termos econômicos, haveria uma queda grande na arrecadação de tributos federais, Exploda Brasília! Exploda! Exploda! já que o Sul representa 17,4% do PIB brasileiro. Na verdade, esse assunto já alimenta tensões em outros estados com alta capacidade arrecadatória. Irmão, São Paulo não ter um movimento separatista gigantesco é assustador. Não faz sentido, mano. Não, nossa, mano, é inacreditável como São Paulo não tem um movimento separatista gigantesco. Não faz sentido, cara. Não entra na minha cabeça como que São Paulo não embarcou numa histeria separatista há muito tempo, velho. É inacreditável, cara. Pelo amor de Deus, não faz sentido. Tipo, o Sul se separar? Pô, ok, até faz sentido. São Paulo, tipo... Eu não sei qual que é o fetiche do paulista em ficar sustentando o Brasil, porque é isso. O Sul é golpe, que o Sul sustenta o Brasil é golpe, São Paulo é. São Paulo é verdade. São Paulo é real. São Paulo sustenta a putaria. E é isso, é um povo castrado. Como São Paulo, que em 2022 arrecadou 830 bilhões de reais em tributos federais, mas recebeu de volta apenas 59 bilhões em repasses. Coisa boa, hein, Cleide? Bom demais. Ô, Paulista, tá feliz aí, São Paulista? Tá feliz aí por financiar o Bolsa Família do resto do Brasil? Boa, parabéns. Se você se sente feliz nessa posição de cuckold, de voyeur, o problema não é meu. Eu me sentiria humilhado, beleza? Mas, se for, O equivalente você merece tudo isso. a 7 centavos para cada R$ 1 enviado à União. Já estados como Amapá, Acre e Roraima chegaram a receber O déficit público de São Paulo e do Rio são de bilhões, né? entre 13,36 e 13,97 por real pago. Santa Catarina e Rio Grande do Sul também aparecem entre os que mais perdem. Santa Catarina recebeu 13 centavos e o Rio Grande do Sul 21 centavos por... Aí você vê o argumento de filho da bolha... A bolha tanto esquerdista quanto nacionalista sem pai, com o seguinte argumento. Ai, o Rio Grande do Sul é um estado falido. Faz o seguinte, para de roubar o Rio Grande do Sul. Aí vamos ver o quanto tempo eles demoram pra deixar de ser falidos. Vai lá, para de roubar Rio Grande do Sul e Santa Catarina por 1 ano. Vocês vão ver se eles não conseguem recuperar, pagar a sua dívida. Vamos ver se eles vão continuar sendo estados falidos depois que o Estado brasileiro parar de roubar Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vai, vamos ver quanto tempo demora. Não, amigo, eu não quero financiar o Amapá. Eu quero que o Amapá se f... Eu quero que o Acre, Rondônia é rico, foda. Roraima também é rico. Sabe, eu quero que o Pará exploda. Não, mentira, retiro o que disse. O Pará, ele fez um bem histórico pra... Vocês não... Cara, o Pará é um estado que eu amo. Eu retiro o que disse. Todas as minhas críticas ao Pará acabei de retirar. Porque o Pará, alguns anos atrás, eles nos salvaram. Eles nos salvaram de uma coisa. Olha isso daqui. Olha o que o Pará fez pra gente. O povo do Pará, provavelmente sem pensar muito sobre, rejeitou um plebiscito que iria criar mais 2 estados no norte. Ô, irmão, os caras nos salvaram de ter mais 6 senadores do norte. Isso daqui, irmão, isso daqui é de bater palma. Isso daqui é de... Meu Deus do céu, por favor, pode levar o meu imposto pra dar pro povo paraense alimentar eles. Eu tô de boa quanto a isso. O bem que eles fizeram pra gente é tão gigantesco que, cara, não tem como não aplaudir a decisão estúpida do povo paraense. Pra eles, né? Eles se f***, na verdade. Porque se hoje há um controle
a aliança do açaí com cuscuz, o controle do Norte e Nordeste, do Senado Federal, com mais 6 senadores, seria ainda maior. Então eles nos salvaram de ter uma merda de um Senado ainda mais controlado por estados deficitários. Muito obrigado, Pará. Se sacrificaram por nós. Nossa, muito obrigado. Eu fico agradecido pela existência do Pará, pelo povo do Pará não ter fragmentado seu estado. Real enviado. Esses números escancaram o desequilíbrio do Pacto Federativo, em que estados com maior produtividade subsidiam regiões menos desenvolvidas. Se o Sul se separasse, o Brasil não só perderia uma fatia estratégica de sua economia, mas também teria que repensar toda a lógica de redistribuição, abrindo ainda mais Nossa, que sonho. nas contas públicas Puta, que sonho. Como eu queria ver o Brasil explodindo. e aprofundar. Porque, vamos lá, rapaziada, vamos lá, sejam honestos. Num caso de secessão, o Sul teria que lidar com a própria elite. Glazes Hoffmans, Dirceus, Genros, nossa, os Massa, sabe? E tantos outros nomes de vagabundos. O Luciano Hang, a gente ia ter que lidar com essa elite maldita. Mas se o Nordeste se separasse, vocês iam saber lidar com os Arrais, com o Sarney, com, sabe, os Lira, com os Mota, com todas as outras, os Nossa senhora, o tanto que vocês vão estar... Os Collor. Cara, não tô zoando. Mas o Nordeste independente na mão dessa galera ia virar o Sudão. Tranquilo? Tipo, mano, o Nordeste independente seria um desastre. Seria um desastre humanitário. Verdade, admitam, seria um desastre humanitário. O Sul sair do Brasil já seria um desastre humanitário para boa parte do país, porque toda a responsabilidade recairia sobre os ombros sobre os ombros dos paulistas, que iam financiar a suruba de forma muito mais incisiva, Fundando as desigualdades regionais. No Rio Grande do Sul, setores como o agronegócio, a indústria alimentícia, têxtil e de máquinas agrícolas também sofreriam com a ruptura das cadeias de produção, já que muitas empresas têm operação nacional. Sim. Esse é um problema. Um problema que levaria uma década para ser contornado. Mas é um problema que seria contornado com alguma facilidade, porque, beleza, no primeiro momento o Brasil ia estrangular a economia sulista. O Brasil ia fazer lobby para tentar impedir com que a economia sulista tenha acesso a commodities de outros países da América Latina. Valeu! Eu, como paraense, sou contra partir essa terra. Ave província do Grão-Pará, Ave Norte. Muito obrigado. Valeu pelos 10, irmão. Então, claramente você teria um trabalho do Estado brasileiro para impedir, para estrangular a economia sulista e tentar recuperar o controle dessa região. Mas ia passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, a economia da Latam ia se abrir pra gente, a gente teria acesso ao resto da economia global, e a economia brasileira ia se abrir pra gente também. Então, no fim do dia, seriam 10 anos muito difíceis. 10 anos muito, muito, muito difíceis, em que todo um país deveria ser criado do zero, praticamente. Todas as estruturas, as instituições, a elite teria que ser eliminada. E, cara, passou esse período de turbulência, de terapia de choque, de reestruturação, de se firmar na economia global, que claramente vai diminuir daqui a uns anos. O Sul ia ter acesso à economia brasileira, a gente ia adquirir commodities brasileiras, da mesma forma que os chineses adquirem, só que sem o custo Brasil. Não teríamos o custo Brasil. A gente não ia pagar os impostos do governo federal. A gente não ia pagar assistencialismo, a gente não ia ser roubado da forma que a gente é roubado hoje. Então, tipo, tá ligado? Nossa, 10 anos perdidos. Ia ser uma década bem difícil. Mas, no fim do dia, o Sul estaria muito melhor simplesmente comprando, como todos os países do mundo compram do Brasil, do que a gente fazer parte do Brasil. Produtos circulando entre estados virariam produtos de importação e exportação, com tarifas, controles alfandegários e incertezas cambiais. Tudo isso é mais barato do que estar dentro do Brasil. Seria o fim da ideia de Brasil como nação una, um choque na identidade nacional,
Para muitos, a simples tentativa de separação já seria sentida como uma ferida aberta, difícil de cicatrizar. Criar um novo país não é só uma questão de vontade ou identidade cultural. Envolve uma série de decisões práticas e muito complicadas. O primeiro grande problema seria a falta de reconhecimento internacional. Nenhum país pode existir de fato sem ser reconhecido por outros. Sem isso, o novo Estado não teria assento na ONU, não poderia assinar tratados ou acessar fundos internacionais. Reconhecimento geralmente depende de acordos diplomáticos complexos e de respaldo político, o que raramente acontece em casos de separações unilaterais. Por quê? Porque os países, as nações, os estados-nação têm medo de que, não, vai lá, vem a América aqui, não, nós reconhecemos a separação do Sul e perde, vai fuder os seus laços diplomáticos com o Brasil. E vai gerar tensão dentro dos Estados Unidos, sabe? Que você tem o movimento separatista da Califórnia, por exemplo. Peraí, a América acabou de... aquela mesma dicotomia, aquela mesma ideia idiota que... paralelo histórico aí. Que a França de Luís XV financiar a porra da Revolução Americana. Peraí. O rei está financiando a Revolução dos Americanos contra a opressão inglesa? Peraí, que porra é essa? Tá entendendo? Tipo, não sou idiota. Na perspectiva do rei francês fazia todo sentido. Mas isso gera um certo ressentimento interno. Então é o tipo de decisão que você tem que pensar. Você não pode simplesmente ir lá e canetar o reconhecimento de uma nação independente. Porque isso pode forçar algo dentro do seu país. O novo país teria que criar sua própria moeda ou adotar uma já existente, como o dólar, o real ou quem sabe até o Bitcoin. O Grêmio e Inter ia disputar todas as Libertadores, assim como o Uruguai. Qualquer uma das escolhas traria incerteza. Imagina aqui, o campeonato sulista ele seria horroroso mesmo, né? Nossa senhora. A gente teria Grêmio, Inter, Juventude, Atlético, Curitiba, Operário, o Paraná morreu, Avaí, Criciúma, Chapecoense. Esse seria o sulistão. Meu Deus do céu. Figueirense. Nesse ponto, o ideal seria unificar o campeonato sulista com o campeonato uruguaio. Aí traz o nacional. Tá ligado? Vambora. Aí beleza. Aí tem campeonato. Aí tem jogo. Como seria a política monetária? Haveria bancos centrais regionais preparados para lidar com inflação, câmbio e reservas internacionais? A nacionalidade dos cidadãos também seria uma questão delicada. Os habitantes continuariam sendo brasileiros? Seriam obrigados a optar por uma... Melhor. Eu acabei de ter uma ideia melhor aqui, ó. Unifica o campeonato uruguaio, sulista e argentino, que nós teremos o grande campeonato do Cone Sul. Nova cidadania? O Brasil de Pelotas seria obrigado a mudar de nome, né? E como ficariam os laços familiares e de trabalho com outras regiões do Brasil? A complexidade já começa antes, na escolha do nome desse país. Nossa. A separação também causaria impacto imediato em contratos federais, aposentadorias, repasses e serviços públicos. Tudo que depende de Brasília, como Previdência, SUS e universidades federais, teria que ser renegociado ou substituído às pressas. Meu Deus. Cara, você tá vendo o pesadelo que seria uma secessão? Por isso que uma secessão seria um... Cara, hoje eu sou muito menos pró-secessão e muito mais favorável a uma federalização de verdade. O Brasil se torna um estado federal de verdade. Ou uma confederação. Pra mim seria o ideal uma confederação, sabe? Aí cada estado lamba sua caceta, mas quando se trata de política externa, aí beleza, aí tem o estado, aí tem a União pra falar, a União aí faz alguma coisa, gabuga, a União. Mas, tipo, a princípio, uma confederação seria o ideal. Aí o exército da União, Mas, porque o nível de complexidade de uma secessão é tão gigantesco, cara. É porque foi fácil pra Tchecoslováquia se partir em dois países. Eles acabaram de deixar de ser comunista. O país já era caótico. As instituições já estavam sendo reconstruídas do zero. A gente já tá na merda, a gente não tem nada, então
partiu o país no meio, sem guerra, sem treta, cada um se virou sozinho. 10 anos depois, eles já eram países ricos. 10 anos eles eram países ricos. O novo país teria que montar do zero sistemas de justiça, saúde, educação, defesa e relações exteriores. Do ponto de vista econômico, ele até teria uma base industrial sólida e um agronegócio competitivo. O Uruguai se separou numa época que lá só era mato, cara. E o Uruguai, puta que pariu, é um dos melhores países da Latam. Uruguai e Chile. Deu muito certo pro Uruguai se livrar do Brasil. Mas teria que arcar com toda a infraestrutura do Estado. Diplomacia, exército, política externa, moeda e Não, os frutos futuros de uma secessão são muito melhores, mas fazer o quê? fronteiras. Tudo isso custa caro e a transição seria longa, turbulenta e cheia de incertezas. Se os 3 estados do sul formassem um novo país, ele nasceria com cerca de 30 milhões de habitantes, o que colocaria no mesmo patamar populacional do Peru. Teria um PIB comparável Ou seja, Suez la clave. ao da Colômbia, com destaque para setores como agronegócio, indústria têxtil e metal mecânica. Seria um país exportador, mas dependente de logística integrada com o restante do Brasil. E mesmo que resolvêssemos essas questões rapidamente, nada garante que seria reconhecido como um país de verdade. Basta olhar os exemplos recentes de Catalunha e Crimeia. Outro exemplo é a Somalilândia, que declarou a independência da Somália em 91, tem governo próprio, moeda e eleições, mas até hoje nenhum país reconheceu sua soberania e ela continua fora da ONU. Sobra nada pro Beta. Esses casos mostram que declarar independência é uma coisa, ser reconhecido como país é outra bem mais difícil. No fim das contas, a ideia de separar o Sul pode até soar lógica para quem se sente injustiçado. Não, é pior, porque a Somalilândia, tipo, Somalilândia é um estado que funciona. Tipo, é um estado que não faliu completamente. A Somália é um não estado. Então, tipo, pelo sistema atual. Mas quando se olha para os números, os tratados há 2 tipos de pessoas diferentes. Uma que era a separação do Brasil e a outra que era a conquista dos outros países da Latam. Então, cara... Pô, velho... Eu já dei minha ideia aqui ideal sobre secessão, sabe? E ele não envolve separação de fato do Sul, do restante do Brasil. Ele é outra coisa. os custos e a realidade institucional, fica claro que essa ruptura não seria nada simples. Talvez o avanço desses movimentos diga menos sobre o desejo de independência e mais sobre a frustração com um país inteiro que não funciona como deveria. Precisamente, por isso que o Sul, meu país, morreu quando o Bolsonaro assumiu a cadeira presidencial. Eu leio pela internet as pessoas falando que o Brasil parece um episódio de The Office, e de fato isso faz sentido. Mas às vezes eu penso que mais parece um episódio de acumuladores compulsivos. Tem tanta coisa fora do lugar, tantos problemas empilhados há décadas, que ninguém sabe nem por onde começar a arrumar. Caralho, pior que é, mano. Seria ainda pior. É como ter centenas de casas dessas para limpar em um curto período de tempo. E você concorda comigo? E o que acha Concordo. O Sul tem que ser independente. Tô dos brincando. movimentos separatistas pelo Brasil? Eu acho based. Abaixo e não esquece de me... Eu defendo. Mas de todos os movimentos separatistas, o que eu mais defendo é o Rio. É o seu país. Carioca, vai pra p*** que te pariu, beleza? Sobe no... Sai daqui, cara.